E com o aumento dos casos de dengue em todo o Brasil, a procura pela vacina contra a doença disparou nas clínicas e farmácias, que já vendiam imunizante desde o ano passado. Mas devido à quantidade ainda limitada da vacina, nem todos podem fazer uso. Inclusive, a vacina não é recomendada para alguns grupos de pessoas, assim como pacientes renais, por exemplo. Para entender melhor o assunto, recebo o médico, o doutor Marcos Vieira, nefrologista, que também participa da ProRim, faz parte da ProRim. Doutor, muito bem-vindo ao Ver Mais. Obrigado, Keltrin. Obrigado ao ND por receber-nos. É muito importante aqui no programa Ver Mais a gente falar sobre esse assunto, que é um assunto que impacta todos nós, né? Uma doença epidêmica que vem aí atingindo todo o país. Antigamente a gente escutava mais nos noticiários, no norte, nordeste, e isso foi vindo e atingiu a todos nós. Então, é uma doença que causa grandes e sérios problemas para as pessoas quando atingida de uma forma mais severa, aquela forma hemorrágica, e que, inclusive, pode acontecer da pessoa ter falência renal, né, durante a doença. E doutor, como a vacina é algo novo ainda no calendário, então muita gente tem muitas dúvidas, especialmente quem pode tomar, quem não deve tomar, onde encontrar vacina. A gente sabe que o SUS vai ofertar, mas nesse primeiro momento ainda não tem para todo mundo e nas clínicas particulares, então a procura está muito grande. Mas, pergunta, para quem que é indicada a vacina? Essa nova vacina, existem duas vacinas. Uma vacina que já é um pouco mais antiga, mas a vacina que está agora sendo amplamente difundida é a vacina que se chama Qdenga, que é de uma fábrica japonesa chamada Takeda. Essa vacina, ela em bula, ela está permitida para entre 4 e 60 anos de idade. O que acontece é que ela ainda não tem uma produção do tamanho que o mundo precisa e que o nosso país, que é o país que mais casos tem, né, em torno de 3 milhões de casos, mais de 1.000 mortes o ano passado por causa da dengue, então ela não consegue ainda fabricar a quantidade de vacinas necessárias. Então o Ministério da Saúde definiu o grupo do qual ele vai inicialmente distribuir, que é entre 10 e 14 anos de idade, né? Nas clínicas privadas também vai ter a disponibilização para quem está aí entre 4 e 60 anos, ou a partir de uma prescrição médica, que o médico pode definir lá se ele vai prescrever para alguém acima dessa idade ou não. Mas em bula está entre 4 e 60 anos de idade. Isso é importante pontuar, porque até 60 significa que foi feito um estudo, não significa que, de fato, existe algum risco comprovado para quem tem mais de 60 anos. A vacina, ela tem todo um processo de avaliação da sua segurança antes dela ser distribuída e tem, obviamente, alguns efeitos adversos. Esses efeitos normalmente são efeitos como uma síndrome gripal, dor no corpo, mas a população, quando é disponibilizada a população, ela passou pelos critérios de segurança, né? Então, ela está disponível, como eu disse antes, para o público no Sistema Único de Saúde vai ser entre 10 e 14 anos inicialmente e em alguns estados também, aqueles que são mais acometidos, que foram definidos inicialmente e depois, obviamente, com a ampliação do número de vacinas vai se distribuindo e se disseminando ao longo do país pela gestão do Ministério da Saúde. Doutor Marcos me explicava então que é natural, como é algo novo, que esses estudos vão avançando e com o tempo esse grupo possa se ampliar, pessoas com mais de 60 anos, quando comprovado então todos os efeitos poderão ter acesso também. Mas nesse primeiro momento não significa então que oferece risco de imediato, mas é porque realmente foi feito um estudo com determinados grupos. A gente espera também que venha a outra vacina que está aí feita pelo Butantan, né, e que possa também contribuir para que a gente possa ter, de fato, uma vacina amplamente distribuída e que possa ajudar todos nós a diminuir os casos, especialmente os casos mais graves, né? Existem os casos que são a grande maioria que são casos mais leves, que obviamente causam muitos sintomas, deixam a pessoa, às vezes, um sintoma mais leve passageiro, mas às vezes um sintoma mais intenso, que exige
um cuidado um pouco maior, especialmente que as pessoas se hidratem muito se tiverem a doença, né? A dengue exige que a pessoa consiga se hidratar, repouso, quando ela tem sintomas mais intensos, como dores no corpo, né? Febre alta, né? E deve ser, obviamente, feita uma orientação médica para que ele, em algum sinal de alerta, se tiver com muitas dores abdominais, com vômitos, algum tipo de sangramento pela boca, pelo nariz, que a pessoa comece a se sentir mais tonta ou a pressão baixar, essa pessoa deve, né, ter daí uma atenção mais intensa dentro de um pronto atendimento. E o importante também é que o fato de estar limitada a vacina agora é que são 2 doses, então a indústria precisa garantir que quem tomou a primeira tem acesso à segunda, por isso Sim. também essa limitação nesse momento. Agora, vamos falar de quem não pode tomar a vacina, porque existe muito essa preocupação também, né? Para quem não é indicada a vacina da dengue? A vacina da dengue, ela não deve ser administrada para aquelas pessoas que estão dentro do grupo dos imunossuprimidos, em que as defesas estão mais baixas. Então, pessoas que tomam medicamentos que diminuem as defesas, que têm as chamadas nefrites, que estão em tratamento quimioterápico, que tratam alguma doença crônica que exige remédios que diminuam as suas defesas, como aqueles pacientes que tomam imunossupressores como o lúpus, né, que tomam às vezes imunossupressores, ou os transplantados renais ou transplantados de órgãos, né, de coração, de pulmão, e que tomam remédios que diminuam as defesas, não devem fazer o uso dessa vacina, por causa da orientação, né, em virtude dessas defesas mais baixas. De qualquer modo, com esses quadros, ainda assim é importante conversar com o seu médico. A avaliação deve ser também individual ou é regra geral? Não, esse grupo é uma regra geral, mas obviamente essa pergunta pode ser esclarecida com o seu médico. E também nos postos de saúde, dentro dos processos dos grupos que realizam as vacinas, eles têm todas as orientações de quem pode e quem não pode fazer a vacina da dengue, né? É muito importante essa conversa porque também se aproveita esse momento e se atualiza o quadro vacinal daquelas outras vacinas que também são necessárias para que a gente previna, né? O tétano, né? A gripe, a pneumonia. Então existem grupos especiais que exigem essas vacinas e que fazem com que a gente tenha uma vida mais saudável e com qualidade. Quem já teve dengue pode tomar vacina? Esta vacina pode ser tomada para quem teve ou não teve dengue, né? A quedenga. Doutor, chegou uma pergunta no nosso WhatsApp, a produção separou. A vacina da dengue pode ser para todas as idades? A Maria perguntando, eu acho que é importante reforçar essa pergunta, né? Então, dona Maria, a gente falou aqui que em bula a vacina é para entre 4 e 60 anos de idade. Se a senhora tiver alguma dúvida, pergunte para o seu médico a respeito dessa situação. Meia Gerson, de 26 anos, jogador do Flamengo, foi internado neste domingo após reclamar de dores abdominais. Gerson foi diagnosticado com hidronefrose, com infecção renal. O Flamengo confirmou que o jogador seguirá no hospital para seguir com o tratamento médico. Ele já estava se queixando desses incômodos na região abdominal desde o início do ano, mas não conseguiu treinar no domingo por conta de fortes dores. Ele passou por exames que apontaram um problema no rim. Eu quero aproveitar esse gancho, então, para voltar a falar com o Dr. Marcos Vieira, que é nefrologista e presidente do Conselho Curador da ProRim. Doutor, jogador, jovem, pratica esportes e está apresentando problemas renais. Como que o corpo manifesta algum sintoma, e aí no caso dele, vinha apresentando incômodo e ele vinha adiando essa consulta, né, esse exame para ter um diagnóstico mais correto, mas muita gente pode pensar, como que surge um problema no rim do nada? As doenças renais, elas podem não ter muitos sintomas em algumas situações, né? O inchaço no rim, que é a hidronefrose, é o acúmulo de líquido, de urina dentro do rim e acaba fazendo o rim inchar, né? Isso pode ser causado por diversos problemas, como por exemplo uma pedrinha que impacta, que impede com que a urina saia do rim e vá para a bexiga, né? Fica impactado ali um cálculo, uma pedra no canal da urina e faz o rim inchar, causando dor, problemas maiores, inclusive às vezes até uma infecção. E aí o tratamento é tirar
aquela pedra, né? Seja por uma litotripsia, que é um tratamento por ondas, né? Ou através até de um procedimento cirúrgico. Algumas vezes o rim incha também nas pessoas mais idosas, por exemplo, os homens com o aumento do tamanho da próstata. A próstata é uma glândula que pode, ao longo dos anos, aumentar de tamanho e causar o impedimento da saída da urina também. E aí, quando isso acontece, pode fazer com que os rins inchem. E aí é necessário um tratamento, o médico urologista é quem faz esse tratamento, que faz a retirada desse excesso da próstata ou dá medicamentos para desinchar um pouquinho a próstata, facilitar o fluxo da urina e desinchar o tamanho, o rim e, obviamente, com isso, impedir com que o rim perca função. Porque quando o rim fica muito tempo inchado, ele pode também sofrer das suas funções principais, que é a de filtrar o sangue e eliminar, formar a urina e eliminar as impurezas, né? Além disso, quando existe uma infecção em um dos rins, chamada pielonefrite, uma infecção por uma bactéria, as defesas ali diminuem e uma bactéria pode subir da bexiga para o rim e causar uma infecção. Vai causar dor, vai causar febre e vai precisar de antibiótico. E às vezes o rim fica um pouquinho mais inchado. Às vezes é necessário tratamento de antibiótico para casa ou até mesmo internado para tratar uma infecção quando é mais intensa. Mas as dores renais também se confundem com dores da coluna, com dores musculares, então é muito importante também que a pessoa tenha hábitos de vida saudáveis, faça atividade física orientada, né, tenha uma boa postura, né, para que ao longo do tempo a pessoa consiga ter a diferenciação se aquilo é uma dor mais causada por um problema, por exemplo, ortopédico, ou por um problema de falta de atividade, ou também uma doença renal que está ali incomodando. E o doutor, que é especialista, então, em doenças renais, inclusive da ProRim, ele me trouxe o calendário desse ano, que marca, né, os 2.000 transplantes da ProRim. E, assim, o calendário, que é algo assim que está virando relíquia, até poucas instituições agora fazem calendário, mas esse é muito especial, porque cada mês traz uma história, então, de pessoas que foram salvas através da ProRim, né, doutor? O transplante de rim tem uma história muito bonita, né? Um tratamento para aquelas pessoas que perderam a função renal, né? E que necessitam a substituição dos seus rins. Então, o primeiro tratamento mais conhecido foi a hemodiálise, que filtra o sangue, mas o tratamento, quando possível, que traz qualidade de vida para as pessoas, que possibilita que as pessoas tenham um rim filtrando, é o transplante de rim. Então, a conscientização da sociedade, falar a respeito de transplante, é um ato muito importante para que a gente possa trazer, né, o ato da doação, né, daquele momento que a gente está passando por uma dor dentro da família, de perder uma pessoa, né, do diagnóstico da morte daquela pessoa, morte cerebral, mas aí é abordado por um especialista, por um médico da UTI, falar, né, pode ser feito a doação dos órgãos, né, e aí ali, né, poder ajudar muitas pessoas, não só com o rim, com o coração, com o pulmão, né, com o intestino, o pâncreas, então são várias pessoas que podem ser ajudadas. E a Fundação ProRim tem uma história linda em Santa Catarina, junto com o Hospital Municipal São José, aqui de Joinville, né, com os outros hospitais da nossa cidade, porque a gente atende os pacientes transplantados e faz transplantes aí de pessoas do Brasil inteiro. Né? E é importante esse reforço que o senhor faz, porque todo mundo respeita a ProRim, mas, paralelo a isso, existe a dor da perca, que precisa estar constantemente sendo trabalhada, porque a Fundação ProRim existe, porque justamente pessoas, né, se permitiram que os seus órgãos fossem doados. Então, por isso é importante ficar atento a esses dois lados, né? Que para uma instituição poder fazer um trabalho importante, depende também dessa continuidade das doações. Doutor, ainda voltando à questão da dengue, já que o senhor está aqui hoje para falar também sobre isso, chegou uma pergunta no nosso WhatsApp, se a produção separou, uma dúvida importante. Sou bariátrica e meu marido hipertenso. Tomamos remédios controlados. Devemos tomar essa vacina? Claudiana pergunta. Olha, Claudiana, toda vacina a gente fala assim que é importante essa conversa com o teu médico, tudo. Em geral, se as defesas estiverem
adequadas, se você não tiver nenhum outro problema, a vacinação pode ser realizada. É claro que existem particularidades de cada um que pode ter o impedimento, mas a princípio não seria dentro daquele grupo de imunodeprimidos, né, que usam remédios que abaixam as defesas. Perfeito. Então, assim, para reforçar, doutora, a questão também dos cuidados, porque a gente não pode depositar todas as esperanças na vacina. Claro, ela vem para contribuir, mas os nossos hábitos, né, aqueles cuidados que há anos vêm sendo reforçados e de repente foram abandonados de alguma forma, deixados de lado, se achava que a doença estava sob controle, mas precisamos reforçar a importância também de fazer a sua parte. Com certeza, foi bem dito aqui pela sua colega lá de Pissarras, que é uma ação de conjunto das entidades públicas com a sociedade. Então, a gente cuidar das nossas casas, evitar aquela água parada, usar o repelente, roupas, cuidar nos horários mais comuns, né, de ser picado amanhã bem cedinho e também no finalzinho do dia, que acaba tendo uma maior ação do mosquito, né, usar o repelente também nos seus familiares, alertar os seus amigos, isso é extremamente importante. E também a gente buscar esse debate de ajudar a cuidar dos terrenos, conversar com os nossos representantes em relação ao saneamento básico, a tudo aquilo que é necessário para que a gente diminua as doenças infecciosas, né, especialmente agora a gente falando aqui da dengue. Né? Perfeito. Doutor Marcos, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no Ver Mais. Eu que agradeço, um abraço a todos, obrigado e parabéns pelo seu programa aí, por essa ação tão importante para a nossa sociedade, que é a gente juntos vai mudar esse cenário. Muito obrigada mais uma vez.